Olá, sejam bem-vindos ao Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde, a nova série de podcasts da Ouvidoria em parceria com a Escola Judicial do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região, TRT-1. A cada temporada trataremos de um tema relevante de interesse dos magistrados, servidores, advogados, trabalhadores e cidadãos em geral. O tema da primeira temporada é violência laboral. As especialistas convidadas para responder aos questionamentos do ouvidor são a assistente social Carla Vale e a médica Michele Monteiro, servidoras da Coordenadoria de Saúde do TRT-1. Se você tiver alguma dúvida sobre o tema ou quiser enviar sugestões de novos temas, envie uma mensagem para o e-mail ouvidoria@trt1.jus.br. Ouça, opine, participe. Sua opinião é muito bem-vinda. Bom dia, boa tarde, boa noite, depende aí da hora que você nos ouve. Esse é o primeiro episódio da série Ouvidor Pergunta e o Especialista Responde. Esse é um projeto do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, em conjunto com a Ouvidoria, a CESAD, que é a Coordenadoria de Saúde, e a Escola Judicial da Primeira Região. Nessa primeira série de episódios, nós vamos tratar de um tema relevante, que é o assédio moral. Como nossa convidada, nós trazemos hoje a doutora Carla Vale, que é assistente social do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro, a quem eu já cumprimento e saúdo. Doutora Carla, muito obrigado aqui por atender a gente nesse projeto aqui tão importante para todos, que é falar de um tema tão relevante quanto é o assédio moral. Como vai, doutora Carla? Seja muito bem-vinda. Olá, doutor Xavier. Eu que agradeço a oportunidade de poder fazer esse bate-papo com o senhor, né, com a ouvidoria, agradeço ao Jorge Fernandes e a todos os parceiros, né, a Escola Judicial, enfim, vamos lá, vamos conversar. Então, Carla, nós fizemos uma pesquisa no tribunal com o nosso público interno e chamou muito a atenção de nós da ouvidoria o tema sobre a violência no trabalho, violência laboral. E, curiosamente, em tempos da pandemia, né, onde as pessoas, principalmente para nós, no tribunal, que passamos a adotar o trabalho em home office, o trabalho em casa, por coincidência, esse tema veio à tona, né? Ou seja, mesmo com as pessoas trabalhando, cada um na sua casa, a incidência do assédio moral e da violência no trabalho, ela foi intensificada. Como é que você explica esse fenômeno? Pois é, doutor, o senhor começa, né, nos trazendo um debate excepcional, né? Porque é muito comum, quando a gente vai pensar em relações inapropriadas ou abusivas no trabalho, que a gente se foque no termo assédio moral, ou inclusive na questão do assédio sexual, enfim. Entretanto, a questão do contexto pandêmico, né, dessa importação das nossas relações de trabalho para um home office improvisado, enfim, né, não planejado. Então, isso traz muitos impactos às nossas relações de trabalho. E por quê? Esse é o cerne, né, do pensar a violência laboral. A violência laboral ela tem a ver com as formas como a gente organiza o trabalho, como a gente planeja esse trabalho, com a cultura organizacional que atravessa as nossas relações de trabalho. Então, obviamente, né, presencialmente ou no telepresencial, isso não vai se modificar, né? A gente está falando aí de relações humanas e dos riscos psicossociais que estão envolvidos nessas relações humanas, né? Com isso eu estou querendo dizer, com o tipo de chefia, com o tipo de relação que se estabelece entre os próprios colegas, da forma como a gente pensa as metas, da maneira como a gente lida, né, com direitos consolidados, como licença para tratamento de saúde, por exemplo, e até com o contexto macro, né? Como eu penso esse trabalho, sem que ele esteja desconectado da nossa realidade política, social e econômica, né? E aí eu estou falando isso por conta das redes de proteção, né, de crianças, idosos, enfim, que os trabalhadores ficaram sem acesso nesse contexto. Então, quando eu debato aqui esse conceito de violência laboral, ele é imprescindível para a gente, porque ele ajuda a dar visibilidade a uma série de demandas, como bem pontua o professor José Roberto Eloane, né, uma série de demandas latentes que ficavam ali meio que escondidas porque não se enquadram necessariamente no conceito de assédio moral, mas que são condutas abusivas, inapropriadas, inadequadas, vinculadas ao ato de produzir, à exigência de produtividade,
que podem, em médio e longo prazo, serem tão adoecedoras como o próprio assédio, né? O assédio moral como a violência mais bárbara, mas adoecedor também. Então, deixa eu te fazer uma pergunta dentro que você fala. Você hoje, então, com a difusão do teletrabalho, a ideia inicial, né, de que você estando junto havia uma possibilidade maior de você ter essa violência laboral, com o teletrabalho, nada disso se modificou, pelo que você está entendendo. Não se modificou e, pelo contrário, pode ter se agravado se eu pensar em relações de trabalho ainda muito pautadas no autoritarismo, no controle, no arbítrio. Por quê? Para alguns gestores ou trabalhadores mesmo, mais conectadas a formas antigas de trabalho, esse home office dá uma falsa percepção de descontrole, né? Uma falsa sensação de que eu não sei o que o outro está fazendo, se ele está cumprindo o horário dele ou não, e isso cria aí mecanismos, né? Buscas por controle e vigilância bem diferenciadas, que presencialmente não aconteciam, né? Então tem a ver aí com esse perfil de lideranças mais autoritárias, mais controladoras. Ao mesmo tempo, é importante que a gente tenha em mente, né, que a violência no trabalho ela é simplesmente a expressão da violência que está na sociedade como um todo. Então, como essa violência que está na sociedade como um todo, que aí o racismo, discriminação de gênero, discriminação de pessoas com deficiência, Orientação sexual. Por orientação sexual, corrupção, por diferenças políticas e ideológicas, enfim, tudo que é de matéria humana, como isso se expressa nas relações de trabalho e atravessados aí pelas relações de gestão e organização desse trabalho, né? Então, quando, por exemplo, a gente vai tocar isso mais à frente, né? Mas a questão das crianças, né, que ficaram sem as escolas, né? Quando eu tenho gestores que não compreendem que esse home office improvisado tem uma implicação aí para essa mulher trabalhadora, eu estou diante aí de uma possível forma de discriminação direta ou indireta, que é uma violência laboral, né? Que é uma forma de violência. Então, na verdade, pelo que eu estou entendendo, o fato de você ter um trabalho à distância, um trabalho remoto, você criou uma ansiedade maior daquele gestor, falando aqui muito do nosso caso, em ter a preocupação de que essa produtividade não caia e não atrapalhe o serviço. Então, você entende também que há uma cobrança mais excessiva porque você não está vendo o outro, você não está colocando os olhos no que o outro está fazendo, no que o outro está produzindo. Sim, perfeito. Como a gente pontuou, né? A gente hoje debate muito, né, modernização, e algumas pessoas falam, né, de técnicas de neurolinguística e como aprender a falar, mas no final das contas, né, e aí que vem a nossa crítica, né? Isso pouco acrescenta, né, o debate chefia e liderança, se eu valorativamente não tiver a capacidade de analisar isso não como meras técnicas que se implementam, mas como coisas que passam aí por uma avaliação ética do meu trabalho, das minhas relações de trabalho. Então, vejam, o WhatsApp, as videochamadas, enfim, esses meio virtual, eu ainda, né, com certeza tem pessoas que se debruçam sobre isso, mas eu não sei por que as pessoas tendem a vê-los, a enxergar, né, os meios de comunicação como meios mais informais. Então, a gente se comunica com um colega de trabalho ou com outro, né, do ambiente laboral, sem dar boa noite, boa tarde, dar ordem simplesmente, não pensa na forma como eu estou passando essa informação, se essa informação eu estou mandando de madrugada, se é final de semana, enfim. Por que a gente naturaliza, né, esse uso da tecnologia não a nosso favor, mas contra a gente, né? E aí, com isso, a gente vai naturalizando relações abusivas de trabalho, né? De não desconexão do trabalho, de não ter limite, né, de jornada, de a hora que eu começo e a hora que eu termino, para que a gente possa aí separar, né, as distintas esferas de vida. Carla, deixa eu te fazer uma pergunta agora, puxando muito para a questão da saúde do trabalhador ou da saúde do servidor, aproveitando aqui o gancho aqui da pandemia. Aumentou o número de doença por conta do assédio moral na pandemia? É possível estabelecer isso? Olha, aí que é a importância do termo violência laboral. Eu não diria por conta do assédio moral, mas eu diria por conta da violência laboral, que é essa junção, né, da violência moral e psicológica, e que não necessariamente é frequente, não necessariamente é repetida, pode ser mais pontual, casual, mas causar um dano danado nas relações de trabalho. E aí eu volto para os exemplos, né, das pessoas que eu atendi adoecidas e que tinha a ver com isso, né, gestão, relações de trabalho, de não compreender que foi uma transição não planejada, sem recursos,
Então, vamos debater como é que vai ser a meta nesse home office? Vamos debater o que é produtividade? Vamos debater por que o teletrabalho não pode ser offline, se há uma modalidade de teletrabalho? Vamos debater porque eu tenho que dar bom dia e boa noite antes de começar e sair, como uma maneira de marcar ponto? Mas será que isso se enquadra ao teletrabalho? Então, vejam, são questões, né, que perpassam esse processo de compreender. Sim, né, eu vi principalmente, né, aí por conta de uma questão, né, das nossas particularidades histórico-nacionais, enfim, principalmente mulheres adoecidas por conta dessa sobrecarga doméstica e do ambiente laboral, né? Então, e como fruto de uma violência no trabalho, ou seja, de formas de gestão que não compreenderam tais particularidades, isso eu posso afirmar. Doutora Carla Vale, esse tema está muito palpitante, está muito na moda. Eu vou chamar você para continuar esse papo sobre violência laboral e assédio moral em outros podcasts. Está valendo? Para mim vai ser muito bacana. Muito obrigada. Então, gente, agradeço a todos. Na quinta-feira, então, estamos de volta com mais um podcast sobre violência laboral. Até lá, gente. Obrigado.